via Smart TV. Temas desta edição: Revista Espírita, leitura indispensável no estudo da doutrina. A regeneração do planeta é plano para o futuro. Sem esforço pessoal, não há como extirpar um vício. Ouvinte pergunta sobre causas da transexualidade. Qual a finalidade da prática do Evangelho no lar? O que diz o Espiritismo sobre o suicídio? Lar Meimei promove segunda noite napolitana, sábado, no Grêmio. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número DDD 14 e o telefone é o 981051535. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. A Família de Guzmán, obra de autoria do espírito Arnaud de Numier, recebida pela médium Denise Correia de Macedo, editora M. O cenário em que se desenrola o drama é a antiga Bretanha, retomando uma encarnação de Ivone do Amaral Pereira, conhecida médium brasileira. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: sonoplastia e assistência técnica Augusto Tavares, o Cláudio para atender os ouvintes e apresentação Luiz Eduardo e Juliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. O Espiritismo ainda não tinha completado seu primeiro ano de existência, quando Allan Kardec, diante das repercussões positivas de O Livro dos Espíritos, sentiu a necessidade de se colocar mais perto dos leitores para as orientações devidas e informações gerais. Foi quando ele criou a Revista Espírita, em janeiro de 1858, uma publicação mensal com temas atualizados e que lhe possibilitava sentir a repercussão da doutrina e sua evolução. De fato, a revista chamou a atenção dos espíritas, muitos dos quais passaram a se corresponder com Kardec, enviando perguntas, comentários, sugestões e até material colhido em manifestações mediúnicas. Kardec comentava o material colhido, cartas e propostas que os leitores enviavam. Em 1859, Kardec publicou O que é o Espiritismo, uma obra menor onde ele responde questões fundamentais em forma de entrevistas com opositores. A segunda principal obra de Allan Kardec, O Livro dos Médios, só viria a lume em 15 de janeiro de 1861, 3 anos depois do lançamento da Revista Espírita. E para facilitar mais o entendimento dos leitores, ele publicou em 1862 o Espiritismo na sua expressão mais simples. Nesse mesmo ano, reuniu palestras que fez em viagem pela França e pela Bélgica no livro Viagem Espírita em 1862. Depois vieram o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo em 1865 e a Gênese, Os Milagres e as Predições em 1868, citando apenas as principais. A Revista Espírita prosseguiu sob o comando de Allan Kardec e ao seu lado e ao lado dessas publicações até o início de 1869. Quando Kardec desencarnou em 31 de março, ela continuou sendo editada, mas os espíritas brasileiros, por uma questão de segurança e fidelidade aos princípios fundamentais da doutrina, costumam considerar, para efeito de estudo, apenas as edições publicadas até Allan Kardec. Por isso mesmo, editoras espíritas do Brasil têm enfeixado suas edições em volumes, sendo que cada volume corresponde a um ano. São, portanto, 12 volumes, de janeiro de 1858 a março de 1869.
Como dissemos, a revista dava oportunidade de diálogo de Kardec com os espíritas e, ao mesmo tempo, era uma fonte de informação sobre notícias do movimento e novidades dos espíritos superiores. Na revista, encontramos muito material que, posteriormente, foi incorporado à doutrina nas obras subsequentes. Logo, podemos perceber que a Revista Espírita é um material importante para o conhecimento da doutrina. Ela contém muito da opinião do próprio Kardec sobre temas controversos, mas, sem dúvida, é recomendável que os interessados em conhecer a doutrina espírita conheçam também a revista. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Nossa primeira questão. Uma senhora nos passou dias atrás um comentário que podemos resumir nos seguintes termos. Falou-se tanto em transição planetária, falou-se tanto em mundo de regeneração, e o que vemos acontecer todos os dias é a explosão de mais violência no mundo de disputas e guerras, que não parece nada com aquilo que esperávamos para o novo milênio. Precisamos usar o bom senso, caros ouvintes. Razão pela qual não devemos esperar dos seres humanos, que somos nós, mais do que podemos dar. Quanto será que estamos dispostos a dar pela paz em nome de Jesus? Evidentemente, Jesus acenou com o futuro do mundo quando disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E mais, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É o que esperamos que aconteça. Quando? Quando tivermos pacificadores e mansos suficientes para pôr nova ordem social e moral em nosso planeta. Claro que isso ainda não aconteceu. E o pior, não divisamos no horizonte dos acontecimentos um momento auspicioso em que essa nova situação possa se consolidar sobre a face da Terra. Como dizia Chico Xavier, quando lhe perguntavam sobre a nova era, ele respondia que nada acontece por um passe de mágica e nem por força do calendário. Que a mudança de rumo que a humanidade possa obter dependerá de seu desempenho. O fato é que, como humanos, continuamos muito materialistas. As boas mensagens não são bem recebidas pela maioria. As religiões atuam de forma isolada, cada uma com seu rebanho disputando mais espaço, sem interação necessária para uma ação conjunta pela paz e pela fraternidade. Portanto, prezada senhora, se quisermos empreender mudanças, cada um de nós deve fazer o melhor ao seu alcance agora, nesse momento, para unir as pessoas pela causa de Jesus, que é a causa do amor ao próximo. Quando falamos em causa de Jesus, não estamos nos referindo a esta ou aquela religião, porque para Jesus o rótulo religioso não tem valor algum, mas sim a conduta e as atitudes de cada um com quem convive diariamente e diante da sociedade. Para tanto, vamos começar a destruir o materialismo, derrubando os muros do preconceito e passar a ver todas as pessoas como irmãos, independente de suas crenças, origens ou qualquer outro diferencial, assim como Jesus vê em todos nós, irmãos de humanidade. E atenção, daqui a pouco estaremos sorteando o romance A Família de Guzmán, obra de autoria do espírito Arnaud Numier, recebida pela médium Denise Correia de Macedo, editora M. Se você quer ganhar esse livro, mande agora um WhatsApp para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Vamos retomar mais uma questão dos nossos arquivos de uma ouvinte que, na ocasião, perguntou o seguinte: Existe no Espiritismo alguma fórmula que ajude a gente a deixar de falar mal dos outros?
Pode ser que alguém já tenha proposto alguma fórmula para isso, caro ouvinte, até porque, na maioria das vezes, falar mal dos outros é um hábito e, como hábito, está profundamente enraizado em nosso inconsciente. Entretanto, o Espiritismo não tem uma fórmula mágica nesse sentido. E como Jesus acredita que se a pessoa estiver disposta a mudar esse tipo de comportamento, com esforço e persistência, ela vai conseguir um dia, ainda que demore algum tempo. Sabe-se hoje que a conduta de todo ser humano vai se consolidando no dia a dia, principalmente através dos atos que ele pratica. Entende-se por ato toda ação. Falar, comentar a vida dos outros é uma ação. Quando em casa, os pais criticam demais os filhos quando eles erram, mas jamais os elogiam quando acertam, acabam contribuindo para que esses filhos também desenvolvam uma atitude muito crítica diante das pessoas e que só vejam seus erros, não vejam os acertos naquilo que elas fazem. Pode estar aí a raiz de um comportamento de maledicência. Se o espírito que reencarnou para ser reeducado já traz uma tendência para a crítica mordaz, como vinha fazendo em encarnações anteriores, e encontra nesta vida um lar onde a crítica aos erros dos outros é uma prática constante, é claro que na infância terá reforçado a sua conduta anterior e vai continuar sendo acentuadamente maledicente a vida toda, a não ser que, tomando consciência desse vício, ele procure percorrer outro caminho. Aristóteles, que viveu vários séculos antes de Cristo, dizia que quando passamos a praticar muitas vezes um mesmo ato, ele passa a fazer parte do nosso comportamento, transformando-se num hábito. Logo, a diferença entre o ato e o hábito é que o ato é feito conscientemente e o hábito é uma prática que podemos fazer até mesmo sem perceber. É o ato inconsciente que escapa espontaneamente de nossa boca. Para Aristóteles, o hábito bom é uma virtude e o hábito mau, um vício. Um hábito mau, porém, não desaparece de uma hora para outra e nem pode ser simplesmente extirpado de nosso comportamento. Devemos primeiramente fazer um exame crítico e sincero de nós mesmos, como fazia Santo Agostinho, conforme ele mesmo conta no Livro dos Espíritos, questão número 919. O maior desafio vem depois. Encarando o vício, passar a combatê-lo, usando a vontade e a prece para se fortalecer e persistir sem desânimo. Para acabar com o vício, diz Aristóteles, é preciso colocar uma virtude no seu lugar, o que nos leva a concluir que o vício desaparece quando é trocado por uma virtude. Logo, se quisermos acabar com o hábito de falar mal dos outros, devemos começar a falar bem, ou seja, ao invés de ficarmos preocupados em apontar os defeitos de fulano, passemos a nos preocupar, de agora em diante, com suas virtudes. O tempo se encarregará de trocar o mal pelo bom hábito, com certeza. Questão levantada pelo nosso habitual ouvinte e colaborador de Veracruz, e diz o seguinte: Na Revista Espírita, janeiro de 1866, no artigo As Mulheres Têm Alma, lemos: Mudando de sexo sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar? Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres? Pergunta o ouvinte: nessa frase de Allan Kardec estaria a causa da transexualidade? Muito oportuna sua observação, prezado ouvinte. Aliás, o que se nota, geralmente, é a falta de uma observação mais acurada sobre o que se lê e, por isso, muita coisa passa despercebida. Não é o seu caso, naturalmente. Nesse artigo da Revista Espírita, Allan Kardec está refutando a velha concepção de que as mulheres não teriam alma, o que evidentemente seria um absurdo para o Espiritismo. Tanto assim que o espírito que, na sua essência, não tendo sexo como entendemos,
pode, ao longo de suas experiências, reencarnar como homem ou como mulher. Essa troca de sexo de uma para outra encarnação pode provocar o que Allan Kardec chamou de certas anomalias aparentes, que em nossa cultura atual seriam manifestações de transexualidade. É claro que naquela época quase nada se sabia a respeito. Imagine o que um transexual tinha que enfrentar numa sociedade machista e cheia de preconceitos, muito mais que hoje. Kardec, no entanto, pela sua formação humanista e pelo fato de ter sido o mediador da doutrina espírita, tinha, em relação à sociedade, mais condições de avaliar o que significava a pessoa que, considerada de um sexo, apresentava características marcantes do outro na forma de se comportar. Aliás, Allan Kardec devia conhecer bem esses casos, porque tinha amizade com uma famosa escritora de seu tempo, George Sand, que, sendo mulher, demonstrava inclinações e tendências masculinas, inclusive usando um nome masculino e vestindo-se como homem. Mais que ninguém, ele podia entender o que hoje chamamos de transexual, compreendendo que tais experiências podem fazer parte do processo de transformações por que passa o espírito ao longo de sua escalada evolutiva. Evidentemente, a troca de sexo de uma para outra encarnação não deve ser a única causa da transexualidade, porque no fundo cada espírito passa pelas suas próprias experiências, das quais decorrem problemas e desafios que podem se manifestar por meio de expiações, provas ou até mesmo missões. E atenção! Livro a ser sorteado daqui a pouco, A Família de Guzman, obra de autoria do espírito Arnaud de Numier, recebida pela médium Denise Correia de Macedo, editora M. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Neste mês de setembro, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados mais uma novidade do mercado de livros espíritas, que anunciaremos no próximo programa. Para receber o livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no telefone o DDD 14 99669 5008, ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem aos domingos, a partir das 9h45, no Lar Meimei. Às 10 horas temos a reunião dos jovens para a discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira, a partir das 13 horas, e a entrada é pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco, temos grupos de estudos às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. E nas terças-feiras, às 19h30, aberto ao público. Você pode participar. Na segunda,
sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, o encontro é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, temos leitura e comentários de obras de André Luiz. Atualmente estamos lendo No Mundo Maior, sempre às 20 horas para quem quiser participar. Na terça-feira, com início às 19h30, temos o grupo de leitura do livro Paulo Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados e mensagens espíritas em card e em áudio. E atenção, o Lar Meimei estará promovendo e pede a sua colaboração para participar da segunda noite napolitana, dia 20 de setembro, às 20 horas, no Grêmio Teatral Leopoldo Frois, com finalidade beneficente. Contamos com sua participação. Os interessados devem adquirir o ingresso no Lar Meimei, pelo 3471-0604, repetindo o contato 3471-0604 ou nos centros espíritas da cidade. Mais uma dúvida de uma ouvinte para a nossa reflexão de hoje, que é a seguinte. Gostaria de saber se, fazendo o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, a gente consegue afastar os maus espíritos que estão em nossa casa. O Evangelho no lar é uma prática recomendada para todas as famílias que aceitam os ensinamentos de Jesus, ou seja, que acreditam no amor, na solidariedade, na fraternidade humana. Não é uma sessão espírita, como alguns podem pensar. Trata-se de uma rápida reunião das pessoas da casa para a leitura de um texto do Evangelho ou de um bom livro de orientação cristã, podendo-se seguir um pequeno comentário e, ao final, o encerramento com uma prece. Na verdade, o Evangelho no lar tem por objetivo quebrar um pouco a rotina da família, as tribulações habituais da casa e fazer com que as pessoas se reúnam para um momento de reflexão e refazimento espiritual com a finalidade superior. Uma dessas finalidades, aliás, a mais importante delas, é a de as pessoas fazerem uma revisão do próprio comportamento, facilitando o melhoramento das relações no círculo doméstico. Essa pequena interrupção na rotina da família, de 15 a 20 minutos, pode ser um momento de luz, de irradiação de pensamentos e, ao mesmo tempo, de harmonização íntima de cada um e de saneamento espiritual do lar. Portanto, há duas finalidades: ajudar cada um a melhorar o seu comportamento e concorrer para a harmonia da família. Naturalmente, se espíritos mal intencionados estiverem rondando o lar, eles serão os primeiros incomodados e tenderão a se afastar. Entretanto, prezado ouvinte, a prece funciona sempre como um recurso auxiliar de nossa vida. Ela nos ajuda a resolver os problemas, não só aqueles que os espíritos causam, mas também e principalmente aqueles que nos causamos para nós mesmos. Quando nos deixamos guiar por um bom propósito, como aquele que formulamos intimamente no momento da oração ou do Evangelho no lar, seguramente estamos nos reeducando. Estamos reaprendendo a viver e a conviver bem com as pessoas que nos rodeiam. O afastamento de qualquer influência negativa, seja dos espíritos, seja nossa, depende sempre de um esforço maior, quer dizer, da mudança de nossas atitudes, porque o que atrai os maus é o nosso mau procedimento, o que atrai os bons é o nosso bom procedimento. Na vida moral, semelhante atrai semelhante. Nesse sentido, não há dúvida de que o Evangelho no lar pode concorrer para isso. Nesse sentido, aquelas pessoas que estiverem interessadas em instituir em sua casa a prática do Evangelho no lar, poderá obter maiores informações nos centros espíritas.
E atenção para o livro que vamos sortear daqui a pouco. A Família de Guzmán, obra de autoria do espírito Arnaud Lumière, recebida pela médium Denise Correia de Macedo, editora M. Se você quer esse livro, mande agora um WhatsApp para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, o valor da vida. O espiritismo jamais poderia concordar com alguém que estivesse decidido a destruir a própria vida. A vida, por mais difícil que seja, é uma preciosa oportunidade que o espírito, na sua caminhada para a felicidade, às vezes pode desperdiçar. Como a doutrina espírita considera que já existimos antes desta vida e vamos continuar a existir depois dela, uma vida jogada fora por um ato impensado é um elo de crescimento espiritual que a pessoa perde, crendo que por essa forma violenta está resolvendo o seu problema. Puro engano. Quem se sentir deprimido ou infeliz, quem perceber que está perdendo a capacidade de controlar suas emoções ou de tomar decisão sobre sua vida, deve imediatamente procurar ajuda. Há sempre alguém a quem pode recorrer e outras alternativas a buscar. Um telefone que deve utilizar é 188 CVV Samaritanos. Ir ao encontro de alguém para ajudá-la no encaminhamento a um profissional, a uma igreja ou a um centro espírita. Todavia, se por um lado existem os que escolhem o caminho da autodestruição, existem os que se perdem na nuvem obscura do medo e da descrença por falta de acolhimento afetivo. São eles as verdadeiras vítimas do suicídio, que no auge do desespero saem pela vida pela porta errada, caindo no fosso da decepção. Por outro lado, não é verdade que todos os suicidas vão recair num vale de sofrimento. As consequências do suicídio no mundo espiritual são as mais diversas. Ensina o Livro dos Espíritos, questões de 943 a 957. Cada caso é um caso e depende das causas que o provocaram. As famílias que perderam parentes para o suicídio, principalmente quando se trata de mãe, pai, irmãos e cônjuges, não devem desesperar-se. A doutrina espírita tem muito a lhes oferecer. Chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, A Família de Guzmán, obra de autoria do espírito Arnaud Lumière, recebida pela médium Denise Correia de Macedo, editora M. E o livro sai para a ouvinte de Garça, Marisa Garcia. Parabéns, Marisa Garcia. Vá buscar seu livro durante a semana e no horário comercial da Loja Leves, na rua Minas Gerais, 148. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer aqui na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia e Mares sobre temas atuais sob a ótica espírita. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo
de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira, em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.